Fala pessoal, tudo bem? Hoje o Brothercast é com uma pessoa muito especial, Janaína Ramalho, arquiteta aqui da região de Campinas, empresária, de um dos escritórios mais renomados aqui da região, premiado como um dos melhores escritórios. E hoje ela vai estar compartilhando a história dela, falando sobre gestão, liderança, empreendedorismo, arquitetura, né, Janaína? Pois é. Então vamos lá, para dar o início aí, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória e dentro disso aí a gente vai compartilhando aí com o pessoal partes aí da sua gestão, parte ali dos seus projetos, tá bom? Legal. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Legal estar aqui compartilhando a experiência. É sempre bom falar, né, de um pouco dos bastidores que a gente vive, Ah, com certeza. porque o cliente final acaba vendo só a parte de obras, né? Bom, hoje, esse ano o escritório completa 10 anos. Sempre foi localizado em Campinas. Nós atendemos um nicho de residencial, comercial e corporativo. Hoje o carro-chefe do escritório é interiores, mas a gente também trabalha com arquitetônico. E a Legal. gente também faz acompanhamento de obras. Então, a parte de acompanhamento ele é diferenciado em três setores, basicamente, né? Acompanhamento de obras, gerenciamento de obras e administração. Então, Legal. hoje a gente nichou no acompanhamento, então acaba ficando um foco ali na parte de especificação de materiais, que basicamente denomina interiores, né? Bacana, bacana. E Janaína, o escritório, como que ele nasceu? Você já veio de uma linhagem aí empreendedora, querendo abrir seu escritório, ou ali você viu uma oportunidade no mercado? Como que você decidiu aí começar esse projeto 10 anos atrás? Legal. Na verdade, partiu da necessidade. Eu sou técnica de edificações, então sempre trabalhei com construção civil pesada. E decidi fazer arquitetura, que sempre foi Legal. meu sonho. E quando você se forma arquiteta, a obra, que a gente fala construção de torres, aquelas obras pesadas, elas não aceitam arquiteto em campo, porque eles entendem que o arquiteto tem que fazer projeto. Ah, E aí, quando eu me formei, eu fui realizar um sonho que era trabalhar em São Paulo. E aí consegui uma vaga numa baita construtora, altíssimo padrão, que executava obras. Então ali eu fiz a parte de gerenciamento de contratos. Foi uma experiência incrível. E por necessidade de saudade mesmo do pessoal de casa, aquela coisa porque eu sou muito família, depois de 2 anos e meio eu voltei para Campinas. Mas o meu currículo estava muito elevado pelo meu tempo de profissão, de formação. E eu fiquei um ano sem conseguir emprego, porque naquele momento para mim fazia sentido eu ser CLT. E ninguém me dava emprego. Nem pelo mínimo, nem pelo máximo. legal. Eu já passei por isso, né? Às vezes você tem muito currículo para vaga e não se encaixa. Às vezes você tem Exato, pouco também e não se encaixa, né? Então, exato, as extremidades ali sofrem ali na hora de procurar o emprego, né? exatamente. E aí eu sempre tive muita rejeição com interiores. Então, nossa, eu nunca vou fazer interiores, essa coisa de decoração não é pra mim, eu não entendo nada e não entendia mesmo. Mas depois de um ano parado, você começa a virar uma chave pra você se reinventar. E naquele momento, eu entendi que eu precisava me lançar no mercado. Vou abrir meu escritório. Os meus amigos, o meu círculo de amigos, de conhecidos, eles entendiam que eu fazia só obra pesada. Falei, como é que eu me lanço? E aí eu fiquei tentando mapear, e aí foi onde eu decidi fazer a Campinas Decor pela primeira vez em 2015. Legal. O que é Campinas Decor, para o pessoal entender? Campinas Decor é a maior mostra de decoração de paisagismo e interiores do Ah, estado legal. de São Paulo. Então, Bacana. depois ali da Casa Cor São Paulo, que é muito famosa a rede, a gente vem com a Campinas Decor. Ah, legal. E naquele momento eu me lancei, fui aceita, porque era na época, inclusive, uma entrada muito concorrida, muito difícil. E aí, pelo currículo bom, eles aceitaram. E eu fiz o meu primeiro ambiente. Então, ali eu startei o escritório, me posicionei. Bom, eu sou um escritório e eu faço interiores. Legal. E aí começou toda a minha jornada. Tá. Quando a gente fala de empreendedorismo, existe dois lados, né? O lado técnico e o lado ali de gestão, né? Porque, por exemplo, eu comecei no empreendedorismo do mesmo formato que você, por necessidade. Me formei em engenharia civil e quando eu saí da faculdade, eu estava fazendo estágio, estava na área e eu não consegui me lançar no mercado dessa mesma forma, né? Foi uma época que a engenharia civil estava bem engessado, lá em 2017, 2018, né? E
eu vi a necessidade, eu estava dentro ali já do ramo da educação de forma indireta, eu vi a necessidade de empreender. E as coisas foram acontecendo. E... Mas eu não entendia nada de gestão. Eu sabia falar inglês, eu já tinha dado algumas aulas ali dentro de escola de idiomas. Foi assim que eu conheci o ramo da educação, como professor horista. Eu entrei como para fazer um extra, né, e acabei ficando. E depois que eu fui conhecer a parte de gestão, né? Como que foi isso para você? Porque a gente fala de arquitetura, uma pessoa que tem formação, tem experiência, igual você falou, é tranquilo. Mas quando a gente fala de liderança, gestão financeira, área comercial, são outros desafios, que a maioria das pessoas hoje sai da faculdade, mas não entende nada da parte comercial e acaba que fica, não consegue ali deslanchar, né? Porque a gente não aprende isso num curso de 5 anos de arquitetura ou de engenharia, né? A área comercial você tem que se desenvolver. Trabalhar com. Nunca numa faculdade você vai ouvir falar de lead, de converter um cliente, de, né, fazer um pitch de venda, alguma coisa do tipo. Então, como que foi, né, pegar essa parte técnica e transformar isso no modelo de gestão para você? Na verdade, foi muita bateção de cabeça. Acho que esse é o termo. Quando eu saí da faculdade, a gente não tem a mínima noção do que são os pilares de um negócio, mas você tem um sonho. Sim, E eu sempre fui muito ousada. Então, mesmo sem ter certeza do que eu estava fazendo, eu fui. E isso, com certeza, acarretou muitas questões positivas na parte técnica, porque eu sempre fui muito precisa nisso e tinha muita experiência. Mas a questão administrativa, a questão dos pilares, que hoje eu falo que é um financeiro, é um setor jurídico, não existia. E com o tempo você vai se moldando. se moldando, mas por conta dos problemas que acontecem. Sim. Então, eu acho muito legal falar sobre isso, porque se alguém tivesse me dado um toque lá atrás, com certeza minha trajetória teria sido diferente. Então, houve Um muito contrato bem um feito contrato bem feito, uma assessoria, a parte contábil, que é extremamente importante. e Parece muda, simples, e mas muda não é. bastante, né? Muda bastante. Então, no decorrer do tempo, eu fui, na verdade, contratava quando precisava, então era uma orientação muito superficial, tanto de um contador quanto de um advogado. E quando eu entendi que eu estava vivendo um declive, na verdade, de uma parte administrativa do escritório, eu precisei parar, eu entendi que eu estava fazendo tudo errado. Então Entendi. tinha. E aí existe uma frustração, né? Em relação a você falar, poxa, é meu sonho, preciso parar. E aí acarreta, inclusive, outras questões, eu ter ficado doente por estresse, acho que é o mal do século XXI. Mas hoje eu enxergo tudo o que eu poderia ter feito diferente lá atrás. Legal. E você teve algum problema em relação à gestão de pessoas, informação ali de equipe, ou seu problema foi mais nessa parte aí jurídica mesmo, assim, Eu acredito que eu tive o meu problema com o externo, com o cliente. com o cliente? Falta de processos internos geraram é, refletiu em falha de contrato, na falha da prestação da expectativa do cliente em relação ao que era realmente vivido. Então, isso acaba escoando num resultado muito negativo. Tá. Então, o maior desafio, assim, foi com clientes, assim, Sim, né? Legal. É porque cada ramo tem uma dinâmica, né? Então, assim, eu trabalho com escolas. Então, a gente não trabalha com um cliente, a gente trabalha com 300, 600, até mais pessoas ali, dependendo da quantidade de escolas ali que a gente tem. Mas você, no seu caso, não é quantidade, são obras, né? sim, Então, um cliente ali, ele tem um ticket médio, o ticket ali é bem maior do que você trabalhar com o consumidor ali de forma mensal, né? Então, uma falha de contrato ali pode causar um dano com fatal, certeza. E né? Pode acontece. arruinar, né? Na verdade, até o Sim. escritório, né? Então, essa documentação, esse alinhamento é, dentro da área ali da arquitetura é o que você acredita ali que tem que ser bem mais ser feito da maneira correta ali para não causar a sobrecarga interna ali das pessoas que estão dentro da equipe. Exato, porque nós somos criativos, né? Um arquiteto, quando ele resolve abrir o escritório dele, ele é 100% criativo. Ele tem que focar no relacionamento com o cliente e no criativo. Então, você precisa entender que você tem que ter uma assessoria mensal de um escritório de advocacia, porque não é só um contrato. Ah, eu comprei um contrato e agora eu estou tranquilo. Na verdade, a gente brinca que cada cliente que passa no escritório é uma cláusula nova. Né?
E aí você tem que ter alguém de financeiro e administrativo, porque vai inserir no seu dia a dia os seus processos. Então, sinalização de prazos, que é muito importante, a entrega das etapas, a questão de você mapear. Eu acho que uma das maiores reclamações dos clientes hoje em dia é a sensação de que ele se sente abandonado pelo escritório de arquitetura. Mas não é que ele foi abandonado, é a falta de informação o tempo todo, porque é um casamento muito longo. Então, se eu falar de uma casa, eu estou falando ali em 2 anos e meio. Do momento em que ele me contrata para fazer o projeto de arquitetura, até o momento que eu estou colocando a cereja do bolo, que é o vasinho, que a gente fala Sim, que é a ambientação final. Então, é um caminho muito longo. Então, são 3 pilares. É a expectativa do cliente, que nunca é real em relação ao tempo. A gente vai falar de obras, então eu costumo dizer que o escritório é contratado para resolver os problemas. E eles vão existir assim em peso o tempo todo. E não menos importante, eu tô abrindo uma torneira financeira do meu cliente. Eu só peço dinheiro. Tem cliente meu que brinca que a gente só manda, faz o Pix. Mas então, imagina, a sua expectativa e ele só vê o dinheiro indo embora e a coisa parece que não anda. Então, essa sinalização de informação, hoje, eu prezo muito dentro do escritório, porque eu entendo que é o que eu vou minimizar essa rachadura que pode haver com o meu cliente. exato. Entende? A importância da comunicação. Processos internos que geram comunicação. É que tem produtos que a pessoa tem prazer de comprar, né? A pessoa que está numa obra, ela não está no momento ali que está tudo mil maravilhas, né? Minha esposa é advogada também, ela tem clientes nesse ramo. E quem que vai no advogado não vai feliz. Ninguém vai fazer uma reunião com o advogado para comemorar alguma coisa. Se aposentar alguém, se é alguma coisa boa, um processo, você vai gostar. Mas ninguém contrata ali por uma boa, né, uma causa fácil, ali, alguma coisa fácil. Sim. E a pessoa espera de um escritório de advocacia esse respaldo também. Eu vejo muito lá isso, mesma coisa que você falou. É um ramo que bem engessado, o ramo da advocacia, né? E quando ela iniciou o escritório, a gente colocou como valor essa comunicação com o cliente, esse respaldo com o cliente, porque é um ramo ali que tem muito profissional antigo, né? E daí quando a gente iniciou o escritório, a gente falou, vamos fazer de uma forma que mesmo que, claro, o processo leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse cliente tem um respaldo, né? Porque ele acha às vezes que o advogado não está nem na atividade ali, não está nem trabalhando no processo dele. Como se tivesse esquecido, né? É, Ai, adormeceu na gaveta. mas é o tempo que um processo Exatamente. exige, né? Não tenho muito Uma o que resposta que não fazer. depende de você. Mas o nosso combinado ali, quando iniciou o escritório de advocacia, foi trabalhar esse respaldo com o cliente, manter ele sempre antenado ali do que estava acontecendo, né? Senão ele acaba ali achando que você abandonou ele, né? Uma das coisas que mais acontece, assim, quando a gente fala em processo de prefeitura, passam 3 meses, você não tem um retorno. É, Então, mensalmente, olha, analisamos o seu protocolo, ele ainda permanece aguardando retorno. Então, um feedback mínimo que vai refletir ali num acompanhamento, numa sensação, de mais conforto para o cliente. E uma casa padrão de condomínio, assim, um projeto leva quanto tempo para ser realizado? A realização do projeto em si, Tá. Eu costumo dizer que vai depender um pouco da disponibilidade do cliente. Mas entre arquitetônico e interior, você pode colocar 6 meses. 6 meses. Sim. Entre aprovações, entre todas as etapas. E é para o cliente ter aquele caderno final, que a gente chama de executivo, na mão dele. Porque depois que ele me aprova a estética, eu ainda preciso de um prazo Tá. para Aí, poder executar isso. aí depois disso, geralmente, você vai passar para o engenheiro ainda ou ao contrário? Não, na verdade é um casamento que funciona assim. Você projeta arquitetônico e aí você entra um pouco em interiores, porque interiores molda a posição de uma porta, molda a profundidade onde uma geladeira vai Tem ficar. uma viga, né, de repente. Não, daí o que que acontece? Você passa para o estrutural. É, Os meus vãos são aceitos, está dentro de um budget aceitável, porque a gente tem que sinalizar, olha, esse vão que você quer, cliente, que a gente decidiu juntos, vai te custar o dobro de uma estrutura. Então, isso pode ser que retorne ou volte. Passou pelo estrutural, tá tudo certo, a gente finaliza interiores, 100%. Bate o martelo até aonde vai estar o móvel, a cor do móvel, por exemplo. Por que que a gente precisa fazer isso? Porque depois a gente entra em complementar de hidráulico e elétrico. Hidráulico, você vai posicionar o ponto de água em cima de um layout que já está definido de interiores. E luminotécnico, que é o que ilumina, você ilumina algo. Então, eu não posso simplesmente falar, eu vou colocar 5 pontos dentro de um cômodo, mas o que que eu estou iluminando? Estou iluminando
uma mesa de cabeceira, eu estou iluminando um quadro, então você precisa fazer isso depois. Finalizado o estrutural Entendi. e hidráulico, você tem um jogo completo de projetos. Então, esse é o processo que eu entendo que é o correto e o saudável. Até porque, né, se o estrutural ali coloca algo no lugar ali que vai atrapalhar o acabamento, alguma coisa, já dá, Precisa retornar para trás e tomar uma já dá solução errado. diferente. Não, legal. Bom, e hoje, né, você comentou que está há 10 anos com o escritório, né? É, e, e f- a maior dificuldade ali foi esse entendimento do ramo, né? Entendimento ali contratual, né? Jurídico ali, respaldo com o cliente. Mas em relação ao escritório, como que foi a dinâmica em relação ao seu conhecimento, em relação à gestão financeira, DRE, fluxo de caixa, em relação à área comercial, captação de clientes? Como que você se desenvolveu para realizar essas tarefas, né? Porque, igual a gente comentou, a gente não aprende isso na faculdade. Fazer um fluxo de caixa, fazer uma DRE, fazer um funil de vendas, fazer um marketing, uma campanha, igual você está falando de reformular o branding do seu escritório. Como que foi esse desenvolvimento, essas soft skills de empresários que você teve que desenvolver? É uma pergunta muito importante. E isso eu tenho muito prazer em compartilhar, porque eu costumo dizer na minha rede social, que é onde eu abro um pouco onde as pessoas têm contato um pouco mais com a Janaína, que ali é muito vida real. E hoje, esse ano eu completo 10 anos. Esse ano eu estou aprendendo sobre administração financeira. Esse ano. São 10 anos para conseguir entender de fato. Porque a necessidade foi vista quando? Foi vista há 9 anos atrás. Eu entendi que eu tinha necessidade de aprender. Mas, infelizmente, o mercado não disponibiliza curso para te explicar como você vai tratar. Exato. É muito carente. Então, eu perguntei assim para todas as pessoas que eu conhecia, como é que eu faço para aprender a administrar o meu escritório? Eu sei que eu estou dando cabeçada, eu sei que eu estou patinando, eu sei que isso vai me refletir numa falta de crescimento amanhã, mas eu não sei como fazer. Então, é uma conta muito simples. Parece simples para quem sabe, tá? Como é que eu separo pessoa física de jurídica? É só separar a conta no banco? Não, é muito além disso. E quem é que explica isso para você? Não tem um curso hoje no mercado. E aí entra a parte onde você vai fazendo do jeito que você acha que está certo. Então, eu demorei 10 anos para ter acesso à informação. Então, hoje eu posso dizer que o meu escritório está estruturado de uma forma como ele nunca esteve. Ah, Porque eu legal. desenvolvi curso, porque hoje eu posso sentar na frente de um contador e falar para ele: é esse o caminho que eu quero seguir. Então, eu sento na frente de um advogado e falo: o meu contrato tem que ser dessa forma, porque eu tenho base técnica para poder opinar. E não só receber uma informação e falar: tá bom, que foi o que eu sempre fiz. É, Então, as pessoas acabam tomando decisões por você. E eu acho que isso é o maior perigo que você pode ter dentro do seu negócio. Então, educação financeira, para mim, de uma empresa, é a parte mais importante. E eu gosto de compartilhar porque as pessoas precisam entender que não tá tudo bem você levar de qualquer jeito. sim. Principalmente quando você é só criativo. Sim. E sua área ainda, né, é uma área que você entrega um produto ali, você tem não sei como você recebe, se vai diluindo o pagamento, ao final ou inicial. Mas o que você comentou da gestão financeira, que os empresários ali não conseguem aprender de primeira, né? Leva anos para você entender, conseguir separar, conseguir entender a parte contábil e o escritório de fato se tornar uma empresa sustentável, digamos Sim, assim. E a gente tem pesquisas que mais de 60% das empresas fecham nos primeiros 5 anos, né? E por conta disso, não exatamente. existe uma educação onde você vai aprender como ser empresário. Até porque, se você for fazer um curso de administração, alguma coisa do tipo, quem vai te ensinar dentro de uma faculdade ou alguma instituição é um professor. E esse professor, provavelmente, ele não é empreendedor. Ele vai te ensinar com Exato, teorias, né? exato. Não, ele não tem culpa nenhuma, é o sistema, a escola, a É o formação que cabe a ele, o né? que cabe a ele, mas não existe esse tipo de formação. Então, no empreendedorismo, as imersões, os livros, os podcasts da vida, os vídeos ali de conteúdo,
vai te orientando ali para você ter entendimento, as mentorias, você nichar no seu ramo, ter mais entendimento no seu ramo, e você vai construindo uma metodologia dentro ali da sua cabeça, dentro ali do seu modelo de gestão, que te faz conseguir gerir o seu escritório, ou uma escola, ou qualquer outro negócio, né? Então, assim, por que que eu falei de escritório é um modelo de recebimento e às vezes o cara tem um restaurante é outro, uma distribuidora ou algo do tipo. Porque tem pessoas que dependem muito mais de estoque, muito mais Com de outras certeza. coisas. Então, se ele não consegue fazer uma gestão de estoque, ele não consegue fazer uma gestão financeira, ele nunca vai ver o lucro, entendeu? Exatamente. Porque ele vai ter que financiar um estoque para depois ser comercializado, né, sem saber quando ele vai receber. Aí entra o CPF, né? Pega o dinheiro, passa o cartão, faz giro, tal, e o cara entra num ciclo vicioso ali que ele não consegue sair mais, né? Então isso daí é um perigo. Então assim, a pessoa que está empreendendo, ela tem que entrar na emoção. Ninguém começa empreendendo porque já está com o modelo de negócio construído Não, na cabeça. infelizmente. A pessoa, a gente pode falar que a maioria entra pela necessidade, por querer algo a mais que o mercado convencional não consegue entregar para você, né? Sim. Um regime ali não consegue entregar para você. Mas ele tem que entrar sem entendimento, mas ele tem que evoluir rápido. Ele tem que mergulhar na Ele gestão. não tem tempo. Ele tem que conhecer de liderança, gestão financeira e vendas. Eu Isso é acredito que é a trinca ali básica do do sucesso sucesso. empreendedor. E assim, eu me lembro que durante essa trajetória as pessoas podem estar ouvindo aqui e se perguntando, nossa, mas por que que ela não contratou alguém de administrativo, alguém de financeiro? Porque não tinha confiança na pessoa. E E fica, aí, um segundo viés assim que eu acho super importante é você precisa da educação financeira. Eu precisava entrar na minha cabeça que aquilo funcionava dessa forma, eu precisava assimilar de alguma forma que o imposto tem que vir, tem que ser assim, assim, assim. E isso se chama educação financeira. Não é alguém vir te dar e falar assim, faz uma planilha, abre e controla o teu caixa assim. É sobre educação financeira. sim. E não adianta, Janaína, você contratar uma pessoa para fazer algo, a parte comercial ou qualquer outra coisa da empresa, se não existe um modelo estruturado, se não existe uma cultura organizacional que foi implantada por Sim, você, entendeu? exato. Pode até dar certo por um certo tempo, mas a pessoa vai vir com outra visão de negócio, vai vir com outro conceito ali que dificilmente vai se encaixar dentro do que você acredita ser certo, entendeu? Sim, Você pega um cara que você trabalha com mais foco residencial, você comentou. Você pega uma pessoa que vem de uma construtora grande, por exemplo, de outro segmento, ela vai vir com outra filosofia de trabalho, entendeu? Às vezes você está focando ali mais no cliente final, você quer dar mais atendimento e tal, e a pessoa está pensando ali no montante, sim. no volume, né? Um exemplo. Mas assim, para você contratar pessoas boas, a casa tem que estar arrumada, entendeu? Não, muita pessoa fala isso, porque um pega um gerente comercial, um pega isso, um pega aquilo, porque no ramo educacional formar pessoas na área comercial não é fácil, porque a gente depende muito de vendas, né? A gente tem um LVT baixo, o nosso ciclo do aluno ali vai se encerrando, então a venda tem que estar o tempo todo girando, Sim. né? Mas a gente sempre gosta de formar esses vendedores ali, principalmente quando ele vem desde o cargo inicial ali, que é o assessor de vendas, e vai se tornando, vira gerente e tal. Porque a gente consegue ter esse cara vivenciando a cultura desde o início da empresa, né? E se torna ali, geralmente, os melhores ali, que entende ali a filosofia, entende ali a cultura organizacional da empresa. E às vezes você está começando a empreender sem arrumar a casa, sem ter uma visão alinhada, sem ter ali um projeto estruturado, você contrata e você acaba queimando dinheiro ali que a pessoa não Eu acho que um dos fideliza. maiores ganhos que eu tive, eu ainda tô dentro desse curso, é um curso que chama Finanças para a Vida, e ele literalmente te molda, é o curso mais completo do mercado hoje, mas ele é um curso que começou esse ano, e tem sido uma bênção, literalmente. E eu acho que dois pontos que esse curso
que a educação financeira, literalmente, que eu tô tendo, foi colocar luz no problema e foi me permitir enxergar que eu tenho estrutura suficiente para contratar pessoas, porque existe um medo de você contratar pessoas quando você não enxerga o teu financeiro, quando você não consegue organizar essa empresa. Então as pessoas me perguntavam, mas contrata alguém, mas eu não consigo pagar, não tenho. Então não fechava uma conta. Entra dinheiro e você não consegue contratar uma pessoa. Então, a gente está falando aqui de um básico, mas é um básico que eu entendo que da minha profissão, 99% das pessoas devem viver isso, essa dor Exato. de não entender como é que. Porque eu olhava para o lado e falava, como é que aquele escritório tá grande assim? Peraí, tem que ter algum. E eu não conseguia achar resposta. Era um ponto de interrogação, assim, aos montes dentro da minha cabeça. Mas a educação financeira me abriu todas as portas que eu precisava. É, essa trinca que a gente comentou, gestão financeira, gestão de pessoas, né, e vendas, uma coisa está totalmente ligada com a Tá, outra. Porque se sim, você tem uma gestão financeira alinhada, às vezes seu faturamento não é nem tão alto, mas você tem clareza ali do seu fluxo de caixa, o que você pode gastar, o que você não pode. exato. E você consegue saber o quanto você tem de margem para investir em tráfego pago, por exemplo. Você consegue saber quanto você consegue investir em pessoas, porque você precisa formar as pessoas, né? Então, com essa trinca alinhada, a gestão financeira é um dos pilares principais, você consegue investir mais em pessoas. Investindo mais em pessoas, você tem uma entrega melhor. Você consegue investir mais na área Exatamente, comercial. é isso. Investi- Fecha um círculo, né? um triângulo ali perfeito. Investindo certo na área comercial, você consegue ter um ticket maior. Você vai subindo ali o faturamento do escritório. É isso. Subindo isso, as pessoas ganham mais, o comissionamento é maior, a gestão ali vai crescendo, vai abrindo espaço para crescer. Então, um está linkado com a outra. Na empresa, não tem como você falar de uma área sem você falar de outra. Se você não tem dinheiro, trava a venda. Se você não tem venda, trava pessoas. E assim por diante, Isso né? E aí. tudo isso debaixo de uma cultura ali que seja alinhada ali, que funcione, né? Que traga vida ali para o negócio, certo? Falando do seu escritório, Janaína, hoje o que que você pode falar assim? Esse é o diferencial do meu escritório. Eu entrego isso de uma forma que os outros escritórios não conseguem entregar. O que que você colocaria como um ponto aí de diferenciação do trabalho de vocês? Eu acho que não é que os outros escritórios não consigam entregar, porque os meus colegas também trabalham com muita maestria. Sim, Mas eu aposto no detalhe da informação. Então, existe uma diferença. Como eu trabalho muito com interiores, eu nicho dentro do que eu acho, né? Do meu achismo, que existem interiores muito detalhados e existem interiores básicos. Então, eu trabalho com interiores muito detalhado. E aí você precisa ter atenção. Então, esse carinho com o detalhe é o que me nicha num espaço diferente no mercado. legal. Eu vejo assim a arquitetura de uma área muito criativa, né? Que exige muito ali da criatividade e visão de mundo de cada um. Você tem alguns arquitetos que trabalham no seu escritório, certo? Sim, Como que é fazer uma gestão, uma liderança em cima disso, sendo uma área de criatividade? Porque às vezes, por exemplo, que assim, o que você acha também não é o que o cliente vai, vai querer no projeto dele. Mas às vezes você tem uma visão mais moderna, às vezes você pode ter uma visão mais vintage, é vintage que fala? sim, também. Mais rústico, não sei. É, às vezes você tem um potencial mais em algo específico. Eu acompanho alguns arquitetos assim na internet também. Você vê que tem alguns que fazem um modelo bem padrão sempre, né? Sim. Foca naquele tipo de projeto, né? Algo ali mais, não sei O muito, estilo, ele foca no estilo, né? arredondado, Sim. acabamento, enfim, eu já vi alguns projetos assim. Outros mais modernos, outros mais ali Rústicos mesmo, né? rústicos mesmo. Como que faz para alinhar essas pessoas? Você tem que contratar já todos com uma visão parecida do que você acredita ali na obra, ou você gosta de contratar pessoas que têm uma visão completamente diferente da sua para ter entregas, para ter discussões e entregas ali com mais resultado para o cliente? Legal. É uma pergunta muito interessante.
Hoje, dentro do escritório, eu não contrato porque a pessoa se identifica com algum estilo específico. Até porque o meu escritório, ele atende todos os estilos. Eu faço desde o do clássico ao rústico. E eu transito com muita facilidade entre todos esses estilos. Eu gosto de caminhar. Então, hoje eu estou fazendo um arquitetônico neoclássico, eu tenho uma casa que está completamente contemporânea e estou lidando com o acabamento rústico de um chalé, por exemplo. Eu gosto. Existem escritórios que nicham 100%. Olha, eu só trabalho com a parte neoclássica. Aí estou falando de estilos, né? Da estética da coisa. E aí, as pessoas que trabalham comigo, eu primeiro gosto de conflitar valores. Isso para mim é inegociável. Então acho que a pessoa precisa ter valores e se estiver dentro do que eu acredito, faz parte do time. Porque a criação é feita 100% por mim. Eu ainda dito 100% a criação. Então existe uma troca muito legal entre todo mundo, que cada um acaba agregando um olhar, poxa, e se a gente fizesse isso diferente? Mas ali, se você pegar um armário, deixa eu simplificar a minha explicação. Eu preciso fazer um armário de uma copinha. O que que é a copinha? É aquela cozinha adaptada no andar de cima da casa. Então, imagina que eu estou fazendo um armário que vai um bebedouro, vai um frigobar e uma pia dentro. O armário em si, ele é um caixote com essas três funções. O que vai tornar ele ser rústico, o que vai tornar ele ser clássico, não é o acabamento final que eu estou dando na estética da porta. Então, isso é Legal, muito simples de moldar. Mas a discussão de como aquilo vai funcionar dentro é o que agrega a equipe. Então, ela legal, não precisa nichar dentro de um estilo, porque não vai ser copia e cola dentro do meu escritório. legal, E sim, uma criação feita para todo mundo do zero. legal. E você comentou que você tem um foco maior até na parte residencial, Sim. certo? Hoje, né, estudos de mercado, assim, eu vejo que a tendência é você ser especialista, né? Então, todo ramo aí você vê que a pessoa quer ser especialista em algo. Eu sou especialista nesse modelo de casa, eu sou especialista em barracões, eu sou especialista em algo específico, né? Você acha que é importante hoje estar nichado para conseguir ter uma relevância no trabalho? Eu não acredito Não? nessa fonte. Eu acho que é preciso você entender para você mesmo aonde você quer chegar. Que porte de escritório eu quero ser? Quero ser aquele que atende no nível Brasil e que aí, por exemplo, o meu processo de criação é feito por mais 20 arquitetos diferentes, não mais por mim, e que tá tudo bem, porque não tem como você atender o nível Brasil e você criar todos os projetos sozinho, é humanamente impossível. Ou você quer ter uma outra direção, de ter um controle maior da parte de criação, então acho que você precisa entender onde você quer chegar. E Legal, aí isso vai ser uma diretriz que vai conduzir todo o restante do processo. legal. E você acha que no mercado de hoje é mais viável, dentro do que você falou, você trabalhar popularizar mais o negócio ou trabalhar mais com foco high ticket? Ah, De- não, high ticket, com certeza. É, É o que eu quero pro meu escritório. sim. Eu vejo muito as pessoas falando isso hoje, porque a parte tributária, os encargos estão cada vez mais altos. Exato. Então, para você criar margem, é muito mais interessante que você trabalhe com high ticket, né? Conseguir Sim. gerar mais margem ali de retirada para dentro do seu negócio. Obviamente, a gente recebe às vezes umas perguntas assim no Instagram, que é o meio de comunicação mais leve, né, do escritório. Mas você faz casa simples? Você faz uma casa. Eu não tenho dinheiro, será que eu tenho condições de fazer um projeto com você? Vai existir um mínimo para isso acontecer. Porque dentro do nicho de acabamentos, por exemplo, eu vou levar meu cliente para escolher um acabamento. Alguns escritórios se titularizam, eu só trabalho com o mercado de luxo. O que é luxo para você? Isso é muito relativo. Exato. Então, luxo não significa que você trabalha com um padrão A. Então, para mim, luxo é outra coisa, né? Eu tenho um outro significado. Então, mais aquele cliente que eu vou apresentar um mínimo vou falar de revestimento. Olha, esse revestimento é a linha de entrada que a gente tem, porque a gente está falando em qualidade. Ah, mas eu ainda não posso pagar esse valor do metro? Então, esse cliente ele realmente não vai ser o meu cliente. Porque daí eu vou abrir mão de qualidade para atender de repente, um ticket que ele tem disponível naquele momento. Aí, então, eu não posso entrar mais no circuito, porque eu estou deixando os meus valores de lado para absorver, de repente, a falta de verba que ele tem naquele momento.
Sim. Então, existe um mínimo para isso. Por mais que o escritório não trabalhe com obras enxutas, quando eu pego algum projeto e me predisponho, eu explico isso para o cliente. A gente consegue fazer um projeto reduzido, a gente consegue, de repente, ter caminhos ali, não vou te levar nessa loja, mas vou te levar naquela, mas existe um mínimo. E obra, geralmente, as pessoas sempre tentam reduzir alguma coisa, né? 100%, o tempo todo. Isso acho que já virou bem que de lei. Olha, nunca ninguém vai te falar assim, gasta o que você quiser dentro de uma loja. Até porque não tem essa necessidade, né? Mas, por exemplo, se você me falar assim, Janaína, eu quero pôr um piso de mármore na casa, a gente vai colocar. Janaína, eu quero pôr o piso mais econômico que tiver no mercado. A gente vai pôr dentro da qualidade. E eu vejo assim na arquitetura, tem para todos os bolsos, né? Porque assim, existe a pedra que é caríssima que o piso imita, existe a piscina daquele jeito que você faz de outro, né? Então assim, Sim. você pode buscar pedra lá de Bali, mas dá para você tem essa aqui também que é legal, mas é outro material que é desse jeito, né? Confronta a estética, né? Então, É, hoje as impressões que a gente fala, seja em papel de parede, num porcelanato, de repente numa superfície de madeira, que a gente chama os MDFs, as impressões estão cada vez mais fiéis a algo mais natural. sim. Obviamente você não vai trocar. E você precisa ter uma sensibilidade no que você vai especificar para que aquilo também não entregue tão de cara assim, olha, isso é uma imitação. Eu tenho muito cuidado com isso, porque isso incomoda a Janaína. Então, olha, a gente pode colocar um MDF que imita pedra? Peraí, a gente tem que ir por esse caminho, não tem uma vertente diferente. Mas existem alguns tipos de MDF que trazem uma impressão muito fiel. Então, acho que você tem que saber onde você põe, como você põe, e não simplesmente não ter o Porque não é só carinho com estética, essa. né? Não é só estética. A pedra, ela tem a Primeiro de sua tudo, a a funcionalidade. funcionalidade. Você vai Eu colocar bato muito nessa tecla com os meus clientes. Você está pensando na estética, volta para a realidade. Como você vai usar isso? um MDF, ele estraga com facilidade, né? Essa dinâmica de como o cliente vai usar a casa, ou o escritório, ou a clínica dele, é super importante. E aí, quem confronta, quem cutuca essas perguntas sou eu. É. Como é Eu, que por você vai exemplo, fazer? quando eu entro em obra, às vezes que eu entrei assim, eu sempre tento, é que eu fiz mais comercial, né? Mas eu sempre tento fazer de uma forma que vai diminuir as manutenções, entendeu? Fazer de formas ali, por exemplo, antigamente, né, o pessoal usava muito janela de madeira, hoje nem usa mais. Sim, A esquadrilha de alumínio acabou com a manutenção da madeira, né? exato. Eu, por exemplo, não faria. Eu acho lindo um deck de madeira na piscina ali, mas eu não faria porque eu não dou conta de ficar todo ano ali vernizando aquela madeira. Então eu prezo muito a redução de manutenção, Sim. né? Porque hoje eu gosto das coisas mais práticas assim. Então acho que cada cliente ali vai. Eu acho que num geral, a nossa responsabilidade como especificador, como arquiteto ou designer de interiores, que somos especificadores, é explicar para o cliente o que ele vai comprar e o curto e médio prazo de manutenção. É nossa responsabilidade. Olha, eu sonho em ter um deck, tudo bem. Então, você precisa entender que você está comprando material que a cada 6 meses você vai ter uma manutenção preventiva. Tá ok para você, tá ok, então a gente segue. Porque o que acontece muito daí existe uma frustração pós projeto realizado. Ah, mas eu não sabia. Ninguém me explicou que isso seria assim. Ah, eu coloquei uma pedra branca e hoje no Manchou. mercado manchou. Então, peraí. Existem pedras hoje no mercado que a gente coloca que não mancham. Ah, mas o meu cliente não tinha budget, então ele não vai pegar uma pedra branca. Então, Exatamente. aí existe o posicionamento do profissional. E isso eu tenho muito dentro do meu escritório. Você não vai pôr. Eu Então, sou vamos dessa linha também. rotacionar? Então, eu tô aqui para te falar o que dá, o que não dá e o caminho que a gente vai seguir. Porque uma vez, no meu comecinho, eu vou compartilhar isso com você, é muito interessante. Eu tava numa loja, sozinha ali, desbravando, vendo as novidades. E aí tinha uma profissional que eu admirava muito dentro da loja com o cliente dela. E aí eu fiquei prestando atenção, fiquei assim meio quietinha ouvindo como ela tratava o cliente dela, que eu tava aprendendo, eu tava no primeiro ano. E aí eu me lembro que ela deu umas 5 opções assim pro cliente na mesa, era revestimento. O cliente falou assim pra ela: deixa eu te falar uma coisa. Eu te contrato pra você me direcionar. Se for pra eu vir aqui e ver 6 opções, a gente não precisa de você junto. Aquilo me marcou muito. E ele tava certo, de alguma forma. Então, se for pra ele sozinho na loja, ele vai. Mas você tá aqui pra me dar 3 opções no máximo e me falar, eu prefiro essa. Você tem que fazer a sondagem, né? E aí eu faço isso muito com o meu cliente.
Ele vai na loja de revestimento comigo, tem um mundo. Eu dou 2 opções para ele. Olha o que a gente tem dentro do projeto. Eu posso ver outra coisa? Ok. Aquela ali tá compatível, o restante não tá mais. Porque você tem que nichar, eu tenho que minimizar o tempo dele. E aí o cliente, assim, se ele começar a olhar tudo, ele fica confuso, é natural. Sim, Então, eu acho que a gente volta numa palavra que eu gosto muito e eu levo pra vida em todos os meus setores. Posicionamento. sim. O cliente espera isso de você. Senão você não passa a credibilidade ali Não, de. a confiança que ele precisa, ele te contratou pra isso. Isso daí tem que estar ali na sondagem quando você está desenvolvendo o projeto, E né? é normal, durante a obra o cliente fala assim: olha, mas e se a gente pensasse? Não vai dar certo. Tem coisas que são aceitáveis, não podemos ver, dá tempo. Ou se não der tempo, vai te gerar um aditivo e tá tudo bem. Mas eu preciso te explicar que isso não vai funcionar. E eu não vou pôr no papel porque eu já sei que não vai funcionar. Sim, Ah, mas eu quero ver. Não, se não vai funcionar, eu não vou pôr no papel. Posicionamento. sim. Entende? Senão fica muito aberto, né? E na verdade eu não tô ali pra isso, né? Sim, sim. Legal. Bacana. Antes de falar aí da premiação aí, quero entender mais como que funciona, né? Esse ramo. Dentro dessa liderança aí, só para finalizar, que você exerce aí no escritório, teve algum momento assim que você teve alguma dificuldade em relação a essa parte criativa? Teve algum conflito ali? É, al- alguma dificuldade ali em cima da equipe ou não? Da equipe, eu acho que é todo momento, né? Eu gosto muito de treinar pessoas. Eu tenho esse carinho, tenho essa paciência, vamos colocar assim. Mas existe, por exemplo, quando você. Eu costumo ter mais um time de pessoas já formadas dentro do escritório, até pela responsabilidade que esse profissional vai ter no passar da informação. Mas já tive várias situações, por exemplo, de coisa simples, do falar para a equipe, analisa as regras daquele condomínio para a gente começar um arquitetônico. Ah, olha, o recuo é esse, eles fazem um mapeamento inicial e eu sento ali e faço a criação. Quando eu finalizei um projeto, eu entendi que eles não colocaram a informação correta. Então aí, você tem que sentar e falar qual foi a dificuldade para a gente entender o entendimento do manual. E é um Então, ramo acontece isso. e é Mas um, você tem que. O que eu não posso esquecer nunca é o seguinte: independente de quem errou, sou eu que assino. sim, exato. E é um ramo que existe uma rotatividade grande em relação a, Eu acho que não. não? Eu acho que não. Por exemplo, recentemente a gente teve contratação de escritório e eu quero treinar uma pessoa para que ela fique. Então a gente explica: olha, existe a intenção de criar carreira. Eu quero uma pessoa que chegue lá. Você vai começar aqui, mas você vai chegar lá. O que você espera? Eu acho que alinhamento de expectativa na vida é tudo, né? E aí Sim, você tem que conversar com a pessoa para entender se ela pretende ficar 1 ano, 6 meses, 5 anos, ou se de repente ela fala, eu quero ficar um período só para aprender e abrir meu escritório. E aí, se estiver tudo bem para você, você caminha. Mas eu acho legal, que a gente minimiza no alinhamento de expectativa muita dor de cabeça futura. legal, legal. Bom, Janaína, em relação a essa questão de premiação, né? Que o seu escritório foi premiado como um dos melhores escritórios aqui da região de Campinas, Sim. né? Que isso significa para você, para sua equipe e como funciona essa premiação, né? Como foi isso aí? Como que é votado? Como que é realizado esses eventos, esses prêmios? Legal. E É, parabéns, né? Obrigada! Realmente é um momento de muita felicidade. Quando eu recebi a notícia, eu me lembro daquela menina de 15 anos que começou a estudar, começou a fazer técnico de edificações. Ah, legal. E já olhava alguns grandes nomes ali no topo e eu me lembro de falar pra mim mesmo, um dia eu vou chegar ali. E aí quando chega o momento é muito incrível. Assim, não dá pra fingir normalidade, por mais que eu tenha um tempo aí de carreira, é sensacional você olhar pro lado e você enxergar uma pessoa que você admira desde quando você estudava. Então, eu acho que essa conquista do espaço, o prêmio traz a conquista do espaço, traz o reconhecimento tanto de cliente quanto dos fornecedores, quanto dos nossos colegas. Você vai alcançando uma credibilidade e um caminho. Então, eu costumo dizer, existe aquela turma que está acima, porque eles são mais velhos e tem um caminho de mais tempo, e existe a nossa geração que está chegando. Um dia eu vou me tornar aquela pessoa que tem 50 anos de carreira. Então, existe uma construção. E eu sempre acreditei muito em respeitar a minha história. Então, chegar aqui hoje e falar, nossa, eu consegui, é incrível. Assim, a gente está muito feliz. Eu acho que é,
você fura uma bolha e você entra. E aí você tá em outro patamar. É, Não tem como falar que não tá, é diferente. Por mais que eu já tivesse um bom relacionamento em toda a parte de arquitetura em Campinas, o escritório fosse conhecido, é diferente. Né? você formaliza, né? Isso, exato, Você formaliza os resultados. Legal. exato, exato. Bacana, show de bola. Você falou, né, do seu foco ali, que seguiu os seus valores dentro do que você acredita na arquitetura, para o seu escritório, que acredita num futuro high ticket, né, para o escritório. Mas queria que você se posicionasse em relação, qual que é a sua visão de futuro para o escritório? Como que você imagina que ele vai estar daqui 5, 10 anos? Que patamar que você quer pôr o escritório? Qual que é o tamanho do time que você precisa para isso? Onde você quer chegar? Como você imagina a arquitetura em 5, 10 anos, né? É difícil da gente falar de 5 anos num momento que a gente está falando de uma AI que está vindo de uma maneira rápida, de uma tecnologia que está crescendo rápido. Tem coisas que fica difícil até falar como que vai estar em 5 anos, que a dinâmica de mudança está muito Sim. grande. Mas dentro do que a gente tem hoje, como que você imagina o seu escritório em 5 anos aí, ou 10 anos, você preferir falar? Legal. Só vou fazer um parênteses em relação à inteligência artificial, que às vezes algumas pessoas perguntam, né? Será que ela vai substituir o escritório de arquitetura? Eu acredito que não. São ferramentas, São né? ferramentas que somam. Então, recentemente um cliente me procurou, falou: Olha, eu fiz umas opções com a foto do apartamento e eu cheguei nesse resultado, então eu não preciso do projeto. Eu falei: Tá tudo bem, então você precisa de alguém que toque sua obra? Isso. Aí eu peguei todas aquelas imagens que ela fez na busca, que ela jogou na inteligência artificial para gerar aquela imagem final. E aí, quando ela chegou num resultado, eu falei assim: tudo bem, então eu não vou fazer o projeto, mas eu preciso das medidas. Cadê as medidas? Ah, ela não dá. Eu falei: então você precisa de um projeto. Então não vai ter substituição, entende? Não, Não agora nesse só momento. para complementar, o pessoal pergunta isso para mim em relação à escola de idiomas, né? A escola vai deixar de existir por conta da AI, né? É assim, é igual você comentou, são ferramentas. Sim, A AI não vai ensinar inglês para ninguém. Ela pode te ajudar em alguma coisa que você vai fazer. Mas se você quiser aprender algo, principalmente um idioma, você tem que sentar e aprender. exatamente. Entendeu? Então as pessoas confundem recursos e ferramentas com resultado Com o final, resultado final. Com né? substituição, né? Com substituição. E sobre o escritório, vamos falar. Acho que há 10 anos é um prazo legal para a gente pensar. Eu penso no escritório em Campinas, com um time Campineira raiz. Campineira Raiz, mas com uma extensão. Então, existem planos aí para uma extensão muito importante do escritório, para um outro CEP bem longe daqui, inclusive internacional, então são planos. A ideia é de um escritório de aproximadamente 20 pessoas trabalhando. Eu acho que isso vai gerar o fluxo de obras e de projetos que eu vou conseguindo mapear, mesmo estando numa liderança acima. Legal. Então, eu não é que eu não gostaria, é até, né, contramão dizer isso, mas é onde eu gostaria de chegar. Então, eu não imagino meu escritório tendo 60 obras. Eu imagino meu escritório com, no máximo, sei lá, 40. Entendi. 60, 70, 80, 120. Tem escritório que tem 200 obras mês. Projetos novos, que é aquele nível Brasil que eu falo pra você. Não imagino. Então, eu quero ainda ter o controle disso. Porque eu quero prezar pelo detalhe. Então, um time de 20 profissionais Você vai aonde a excelência chega. é o que eu busco a Tá, todo momento, né? Tentando aprimorar a todo momento isso. né? Então, e assim, o escritório tendo 20 pessoas trabalhando e estendendo. Então, eu quero ter mais obras internacionais, quero ver mais essa experiência. Legal. Quero ter, quando eu falo obras, projetos, né? A gente não vai conseguir fazer acompanhamento de obras tão à distância, mas quero ter obras espalhadas pelo Brasil. Então, Nordeste, o Sul, eu nunca fiz um projeto lá, então é onde eu quero chegar, sabe? Mapeando assim, questão de Legal. projeto e Você quer crescer, mas igual você comentou, até onde a excelência te acompanhar, em exato, relação ao que você exato. quer entregar. Isso, Legal. Não, eu acho que é isso, né? Em relação, com certeza, igual você citou, de todo o Brasil, eu acho que para o arquiteto você conseguir fazer um design num lugar turístico, né? sim, Um Gramado da vida, um lugar ali que exige
aquele detalhe ali pra ambiência daquele lugar, Sabe deve qual ser é bem uma das legal. minhas grandes vontades? Vou deixar aqui essa informação. Eu tenho vontade de fazer uma fazenda. Uma fazenda. É, é um Legal, dos meus grandes desejos, assim, como projeto. legal. Não, show de bola. E em relação ao que você comentou aí, né? Eu quero em 10 anos tá aí levando o escritório para outro CEP, para esse crescimento, né? Mas você tem o desejo também de compartilhar, de ensinar, de passar adiante aí dentro dos seus amigos de arquitetura ali, é, o que te levou a chegar onde você chegou? Você tem essa intenção também do compartilhar, seja remunerado ou não? Sim, tenho muita vontade. Tem um bloco aqui que eu gosto muito, que eu aprendi lá na minha primeira experiência que eu citei para você, que eu aposto muito num caderno de entrega mais completo, que é o Manual do Proprietário. Hoje a gente tem muito conhecimento do manual vindo da construtora, mas eu aposto nesse manual vindo do escritório de arquitetura, de interiores, com completo, onde você coloca informações de uso, onde ele tem que contatar, como ele faz para ter a manutenção correta de uma esquadria, de um porcelanato. Então, uma gama assim mais técnica, baseado mais no formato de manual. Então, esse é um item que eu tenho, que eu falo que é um tesouro. E eu quero estruturar isso para levar isso adiante, para facilitar essa informação. Legal. E tem um sonho aí guardado de dar aula em faculdade, mas não sei se isso vai rolar um dia. Ah, deixa lá, deixa a Por falta sementinha. de. Exige muito tempo, né? Sim, sim, legal. Bom, você falou da sua visão de futuro. Como que você imagina, né, falando do país, do Brasil, no ramo da arquitetura, ele está atrasado, ele está à frente, comparando a países referenciais aí em relação a esse segmento. Se você pegar os Estados Unidos e o Brasil, como que é a arquitetura brasileira? Ela se impõe, ela tem personalidade, ela tem referencial assim forte fora do país. Como que nós estamos sendo representados aí? Legal. Estamos muito bem representados. Então, eu vou nichar em três coisas diferentes. Primeiro, que o designer brasileiro tem um alcance incrível fora do país. Então, você percebe isso quando você vai para a Feira de Milão, onde ali a gente tem o destaque das peças assinadas, das obras. Então, eu acho que a cultura brasileira não permite ainda que o próprio brasileiro valorize o que está aqui dentro do nosso país. Mas ele já é muito bem posicionado fora. Isso é importante. Eu acho que o Brasil ele pode ter um avanço na parte de construção civil de processos. Então, acho que o Brasil está um pouco atrasado em só acreditar que a alvenaria é o que faz sentido. Então, sistema construtivo. Eu acho que os outros países de primeiro mundo, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, eles estão mais avançados no tempo de obra, então, em construir uma casa. A casa às vezes já sai pronta do barracão. Em 3 meses. Então, assim, não faz sentido essa nossa cultura, esse medo de abrir essa porta, que já tá ganhando muito espaço, mas ainda é muito. Tá caminhando como neném ainda. Mas nós somos incrivelmente avançados na qualidade da nossa arquitetura de interiores. O que se faz no Brasil, o nível de detalhe, como o marceneiro trabalha, como a gente coloca um piso, não se faz em nenhum outro lugar do mundo. E isso são feedbacks de colegas que trabalham fora, é o que a gente vê, o que a gente ouve. Então, um arquiteto aqui ele faz muito sucesso fora do país exatamente porque ele sabe amarrar todas as pontas, ele consegue lidar com todos os fornecedores e ele é muito chato com detalhes. Então, É, isso fecha a nossa excelência, só que aqui dentro ainda não se valoriza tudo isso. eu já tive a oportunidade de morar fora e é de fato, né? Não só na arquitetura, né? Se você pega o que o dentista faz aqui no Brasil, o dentista não faz lá, Sim, né? O que é um cuidado brasileiro, de estética, de aparência, às vezes o pessoal não faz questão nenhuma lá, né? Na arquitetura, a mesma coisa. Você vê que o pessoal casa uma casa, dificilmente você vai ver um cara que vai comprar uma casa e vai construir. Você exato. vê o real estate, né, que é o ramo imobiliário ali, o pessoal comprando, a maioria comprando casa
pronta e é aquilo. Aqui você vê muita gente querendo construir, né? Querendo fazer ali a casa, vai lá, pega arquiteto e tal. Mas, igual, do mesmo jeito que você falou, falta essa entendimento cultural das pessoas Cultural. valorizarem isso Isso. daí. E isso é difícil, né? Porque demanda de muita coisa. O americano, por exemplo, ele traz isso até em filmes, ele traz isso em Se detalhes. fortalece, né, o Isso, tempo todo. um canal de venda fortalece o outro. Isso. O filme, o turismo, enfim, uma coisa É ali. muito engraçado, porque o Brasil, ele é incrivelmente valorizado fora e a gente só valoriza o que tá fora. Ah, legal. Isso aí, Janaína. Bom ter essa visão aí, né, de, de um profissional para a gente ter esse entendimento como que a gente está sendo representado, né? Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final, principalmente para os seus companheiros aí da arquitetura que estão começando, né? E eu prezo muito a área da educação, né? Eu tenho escola de idiomas, eu tenho escola de ensino fundamental, faço trabalho com empresários também, e eu apoio muito essa causa por conta que eu vejo muitas pessoas saindo da universidade ali sem direção, né? Sim, Às vezes a pessoa tem um potencial ali de trabalhar por conta, tudo, mas o sistema tradicional às vezes acaba sendo algo cultural ali que vai acontecendo de forma automática, né? Então gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus companheiros aí que estão saindo da faculdade ali, estão saindo da para dar os primeiros passos ali profissionais, né? Deixar uma mensagem para eles e queria entregar antes aí esse livro para você, Olhos de Águia. olha, que incrível. É um livro aí que eu tive a oportunidade de ser coautor e tem histórias inspiradoras aí, assim como a sua, de Que pessoas que incrível. começaram negócios aqui na nossa região e venceram, deram a volta por cima, se tornaram referências dentro de cada área ali que fazem parte. Então, um presente aí para você. Obrigada. Vou levar na minha viagem. A Leva lá. premiação a gente vai sair para viajar Ah, agora. legal, Semana que vem eu vou levar. legal. E eu tô lançando um que é meu mesmo, né, que eu vou falar sobre essa parte de gestão de pequenos, médios negócios aí para pessoas que estão dando esses Que primeiros legal, passos. que Depois incrível. eu deixo com você também. Parabéns por essa iniciativa. É legal. Eu Então acho vai lá, voz a que você. se eu pudesse dar um conselho, na verdade, para quem está chegando, busque três pilares. Você, além da parte criativa que você tem, e você entender como funciona uma obra, como funciona um processo, vá atrás de ter um bom advogado, vá atrás de ter um bom contador e faça o curso de finanças que eu estou fazendo. Para você ter educação financeira, porque isso realmente mudou a minha vida. E Então, só para fazer um adendo, né? Às vezes, na cultura nossa, a gente desvaloriza uma prestação de serviço, né? Às vezes a gente acha que um advogado é caro, às vezes a gente acha que um sim, contador é caro, e às vezes a consequência é muito maior, com certeza. né? Então eu também deixo essa recomendação. Quem precisar ter um advogado para indicar a minha esposa. Eu deixo o pra- canal aberto para quem tiver dúvidas, eu compartilho informação o tempo todo. Então, fica aqui se alguém quiser Legal. conversar, quiser tirar essa dúvida, a gente Onde que a obviamente gente pode te encaminha. encontrar, Na Janaína? rede social é Janaína Ramalho, underline arquitetura. Show de bola. Muito obrigado por Obrigada a participar do você. Brothercast e uma futura oportunidade aí a gente pode bater um papo novamente, Com tá bom? certeza, obrigada pelo convite. Sucesso e fica com Para Deus. você também.